Jeremias, capítulo 20, a partir do versículo 7, que diz assim: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem, pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite e veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, seja em homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamou pela manhã, e ao meio-dia alarido. Porque não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno, não somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Irmãos, então Jeremias foi desde muito antes escolhido pelo Senhor, escolhido desde o ventre materno para ser profeta entre as nações. Era um homem de Deus, que tinha um grande poder na mão, que o Senhor deu para levar a sua palavra. E não é diferente hoje, quando a gente vê homens de Deus levando a sua palavra com exatidão, mas a gente vê tantos homens por aí que levam a palavra de Deus de uma forma diferente. Mas o profeta Jeremias tinha uma coisa em comum com todos nós. Quando a gente muitas vezes conhece a palavra de Deus e a gente quer que essa palavra atinja as pessoas que não conhecem Deus, mas ele não queria levar essa palavra. Lá no capítulo 1, ele vai dizer que ele era um jovem que não sabia falar. Porque eu, Senhor, eu não sei falar. Ele era um jovem que não conhecia, que não tinha experiência para levar a palavra de Deus. E ele sabia que o que vinha pela frente não era bom. Mas Deus estava com ele. Deus estava na frente do profeta Jeremias como ele nunca imaginou na vida dele. Por isso, um grande momento na vida dele foi esse escuro na alma. Esse grande escuro que a gente vai trabalhar esta noite. Um homem de Deus que conhecia a sua palavra, mas que tinha medo, como todos nós conhecemos e temos medo. Mas a garantia disso é que Deus está conosco em todo momento na nossa vida. Seja no momento de alegria, seja no momento de total tristeza. A certeza que temos é que Deus está conosco. É isso que nós cremos. Então, no capítulo 20, ele vai dizer, a partir do versículo 1, que diz assim: Passou, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Passou ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim. Aquele homem chamado Passou colocou o profeta Jeremias num tronco, porque Jeremias estava pregando a palavra de Deus. Ele estava sendo zombado. E aquele homem, Passou, deveria ser um sacerdote, um homem muito conhecido no meio daquele povo. Mas o que? Ele mandou prender ele num tronco, porque simplesmente estava levando a palavra de Deus. Olha como a palavra de Deus, ela fere quem não quer ouvir. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai de encontro ao nosso pecado.
Jeremias sabia que aquele povo era um povo pecador, que precisava de arrependimentos. Mas ele diz aqui que ele meteu ele no tronco e na casa do Senhor, no dia seguinte, mandou tirar Jeremias do tronco, porque viu que se arrependeu, viu que aquele homem era um profeta de Deus, ninguém poderia segurar ele. Então, se um profeta de Deus está levando o nome do Senhor, ele tem a incumbência de levar a palavra de Deus, seja em todos os lados, seja de que maneira for, mas leve a palavra de Deus. No versículo 3 diz assim: então lhe disse Jeremias, o Senhor não te chama para a sua, e se terror por todos os lados. Jeremias viu que aquele homem era um terror. Aquele homem não simplesmente era um terror para a vida de Jeremias, mas era um terror para a vida daquele povo. E o versículo 4 vai dizer assim: porque assim diz o Senhor, eis que te ferirei, serei terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Além dele ser terror para ele mesmo, para aquela nação, era terror também para Jeremias e para ele mesmo. Era um homem que estava querendo impedir o trabalhar de Deus. Quantos e quantos homens de Deus estão levando a palavra do Senhor nesse momento, longe daqui do Brasil, sendo humilhado, sendo açoitado pela palavra do Senhor, por amor à palavra de Deus. Mas Jeremias foi preso. No dia seguinte mandaram tirar Jeremias. Então Deus manda dizer para esse mesmo homem que prendeu Jeremias, que ele é terror por todos os lados, e que agora esse homem que prendeu Jeremias vai ver que Jeremias vai ser terror por todos os lados, não um terror que vai ferir a nação, mas que vai levar a palavra de Deus por todos os lados daquele lugar. O versículo 4 continua: eis que te farei terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos da Babilônia e ferirá a espada. Verso 5 diz assim: também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Deus está dizendo que aquela cidade não prevalecerá. Deus está dizendo que se aquela nação não se entregue ao Senhor, naquele momento, Deus virá e destruirá todas as coisas, todas as suas mercadorias, todos os seus bens, todas as suas vidas. O Deus que fez isso no passado faz hoje. O Deus que feriu no passado fere hoje. Deus existe. Parece que a igreja brasileira vive como se Deus não existisse. Como se a gente começasse a se adequar com o mundo. Quer trazer o mundo para a igreja. E a gente deve aceitar. E se a gente não aceitar, os crentes não prestam. Mas Deus, lá anteriormente, está dizendo que se eles não mudarem, Ele vai destruir aquele povo. Era um povo incrédulo que conhecia a palavra do Senhor, mas não se voltava para Deus. É como nós, muitas vezes, conhecemos a palavra de Deus, levamos o nome do Senhor na boca, mas o coração, às vezes, está cheio de outras coisas. Está cheio de coisas que não pertencem ao Senhor. São dois leões dentro da gente, como disse C.S. Lewis. A carne é um e o espírito é outro. Aquele que sobreviver vai ser o que vai sobreviver em nossas vidas. Então que o espírito sobreviva, que o espírito clame dentro da gente e que veja dentro de nós que somos pecadores, que precisamos de Deus. É isso. O ano chegou, o ano acabou, e o que fizemos para Deus? Jovem, velho, criança. E o que fizemos para Deus? Mas o profeta Jeremias, ele continua, a partir do versículo 6, que diz assim: e tu, Passu, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, irás para a Babilônia, onde morrerás e serás sepultado. O verso 7 diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo o dia. Olha o que Jeremias está pensando aqui nesse momento. Ele foi persuadido pelo próprio Deus. Deus levou Jeremias, sabendo que Jeremias ia sofrer. O que acha que Jeremias ia passar? Ia passar sofrimento. Mas o que Jeremias diz? Que ele foi servido de escárnio todo dia. Qual é o crente que não deve servir de escárnio todo dia? Esse é o verdadeiro crente. Que ele olha para o mundo e ele vê que no mundo tem violência, tem aflição, mas que o nome de Deus deve ser levado. E ele diz, todo dia, cada um deles zomba de mim. Quantas vezes
as pessoas zombam da gente e a gente chora de amargura e diz: Senhor, eu não mereço que eu sirva de amargura todo dia, de tristeza. Eu estou passando por uma angústia, por uma enfermidade. Mas, irmão, saiba que a tristeza e a enfermidade, às vezes é o Senhor que permite. O Senhor permitiu que Jó perdesse tudo, que Jó fosse enfermo, que Jó perdesse os filhos, mas que aquela enfermidade, tudo que ele perdeu, serviu de experiência para que lá na frente ele ganhasse tudo em dobro. Ele ganhou tudo em dobro. Então tudo que a gente passa aqui, de tristeza, de zombaria, é porque lá na frente o Senhor vai dar vitória para nós. O verso 8 diz assim: porque sempre que falo, tenho gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou uma prova e iludido todo dia. Sabe qual foi o problema de Jeremias para aquele povo? Porque a palavra dele doía para aquele povo. A palavra dele era destruição e violência. Você acha que o povo quer ouvir a palavra de Deus? Você acha que o povo que não conhece Deus quer ouvir a palavra de Deus? Quando a gente diz que Deus é salvador da vida deles, que eles vão deixar tudo e servir a Deus na mesma hora. Não é assim. Sabe por quê? As pessoas vivem num sistema religioso há 20 e 30 anos. Só o Espírito Santo pode romper as barreiras do pecado, da religiosidade. Nós não podemos fazer nada. Apenas instrumentos, como foi Jeremias, naquele dia escuro que ele viu. Mas o verso 8 diz assim: porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência. O verso 9: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente. Jeremias não queria mais falar de Deus. Jeremias queria deixar a palavra de Deus. Ele sabia que não mais aguentava. Quantas vezes a gente não aguenta mais? A gente olha para a palavra de Deus, que é levada de toda forma. A gente vê o povo não tá tendo mais efeito. Parece que nada está tendo mais efeito. Parece que Deus sumiu do mundo. Parece que o mundo não vê mais Deus. Jeremias se sentiu assim. Jeremias se sentiu sem Deus no coração. Mas ele diz aqui: e já não falarei no seu nome. Então isso me foi como coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Ele sabia que ele não podia falar, que ele não podia parar de falar de Deus. É essa a nossa missão. A gente não pode parar de falar de Deus. Sabe, os dias vão ser difíceis. Jesus sofreu. Se Jesus sofreu, por que nós não vamos sofrer? Parece que a gente quer tudo fácil. Parece que a gente quer tudo de mão beijada. Parece que tudo quer vir fácil. Por quê? Porque a gente se pergunta. Porque a gente quer uma coisa e Deus às vezes não quer essa coisa para nós. E Jeremias queria uma coisa fácil. Mas Deus diz: não, você vai. Sabe por quê? Porque quando Deus quer uma coisa, a gente não pode ir contra Deus. Sabe por quê? Deus é maior do que nós. O poder de Deus sobre nós é infinitamente mais precioso. Quando a gente olha para a graça de Deus, a gente não tem mérito. Quando a gente olha para nós, a gente não vê salvação. Mas quando a gente olha para Cristo, para Deus, como Jeremias olhou para Deus, ele viu graça, ele viu salvação. No verso 10 diz assim: porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, e denunciaremos todos os meus inimigos, amigos que aguardam de mim que eu tropece. Amigos que aguardem que ele tropece. Amigos que vê nós e quer que a gente sofra, que a gente caia. Imagine um amigo que quer que você caia, só porque você vai levar o nome de Deus, só porque você vai levar o nome do Senhor. Querem que você caia, querem zombar de você. É isso que a gente vai encontrar pela frente. É isso que a gente vai encontrar. Não é alegria porque nós somos belos, porque a palavra é bela, mas porque o Senhor traz descontentamento, porque o povo é pecador. Mas o verso 10 continua: bem, pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o verso 11 diz assim: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores. O Senhor está conosco, Ele não nos abandonou. Jeremias viu, os inimigos estão diante dele.
querendo tirar tudo da vida dele, mas o Senhor ainda está conosco. Verso 12, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos de coração, permite e veja a tua vingança contra eles. Agora Jeremias, que vê aquele povo, chama Deus para que seja justo juiz para aquele povo. Quantas vezes a gente quer que Deus derrame males sobre certas pessoas, sobre a população, porque a gente está sendo afligido e a gente quer que aquelas pessoas sejam derrubadas, para a gente chegar no estágio que chegou Jeremias, para dizer que não queria mais nascer, para dizer que não queria mais vida, agora está dizendo que agora não deveria ter nascido. Por quê? Quantas vezes em nossas vidas a gente está alegre, mas no outro dia está triste, querendo que tudo mude. Mas a alegria, o sofrimento, tira tudo do nosso coração e não há mais alegria. Ele não vê solução, não vê salvação. O verso 15 diz assim: maldito o homem que deu as novas a meu pai. Ele agora amaldiçoou um homem que disse que o filho do pai, que o pai deu à luz. E Jeremias diz que maldito o dia que nasceu. E o que me dá esperança é Deus, não é homem. É Jesus. Ele é poderoso, ele é fiel. Então, quando a gente olha para a vida de Jeremias, a gente se vê na vida desse homem, 40 anos pregando para um povo que não queria.